Inducción magnética. Con este capítulo vamos a finalizar con nuestro curso de Física 3 referido a electromagnetismo. Faraday y otros pesquisadores de la época encontraron una relación entre campo magnético y corrientes inducidas. Realizaron una serie de experimentos. ¿Cuáles fueron estos experimentos y de qué naturaleza fueron? Aquí se muestran dos ejemplos. Faraday conectó una espira a un galvanómetro para medir la corriente eléctrica que circulaba por esa espira. Esa espira no está unida a una fuente de energía, no está unida a una batería, ¿ok? Solo está unida a un galvanómetro. Él pegó un imán y aproximó o imán hacia la espira y observó lo siguiente, que aparecían corrientes inducidas, mas cuando el imán estaba parado, mismo próximo de la espira, no se inducía corriente eléctrica. La corriente eléctrica era inducida en el momento en que él se aproximaba o se afastaba, no cuando ficaba en un estado estacionario. Después él fue para el segundo nivel y él pegó una espira unida a una batería. Y en esa época ya se sabía de que una corriente que circula por un filo conductor producía un campo magnético. Entonces Faraday ya sabía que esta espira de la derecha, que está unida a una batería, iría a producir un campo magnético. Y que ese campo magnético debería interagir con la otra espira de la misma forma que el imán. Mas él observó que se observaba que él veía, conseguía medir una corriente no momento en que él abría o fechaba el circuito. Cuando él fechaba el circuito, la corriente se medía en una dirección, ahora para la izquierda, y cuando él abría el circuito, la corriente era medida para la derecha. Es decir, la dirección de la corriente mudaba si él abría o fechaba el circuito. Cuando el circuito estaba totalmente fechado y la corriente circulaba, no se observaba una corriente inducida en la otra espira. ¿Ok? O sea, si el campo magnético está fixo y estacionario, el campo magnético producido por la espira de la derecha, la espira de izquierda no medía una corriente eléctrica, solamente era medida en los momentos en que se abría o fechaba el circuito. ¿Por qué? La pregunta era ¿por qué? ¿Por qué eso está aconteciendo? Bom, pouco tempo depois, 1 ano, 2 anos depois, Lenz formulou a lei de Lenz e explicou o processo. A lei de Lenz diz o seguinte: o sentido da corrente inducida em uma espira gera um campo magnético que é oposto ao sentido da variação do campo magnético aplicado. Es decir, cuando yo pego o imán y yo aproximo, estoy variando el flujo del campo magnético a través de esta espira, en el momento de me aproximar o de me afastar. Cuando estoy con o imán parado, el flujo a través de esta espira es constante. Solo muda cuando me aproximo o me afasto. En esos momentos en que yo genero una variación del flujo magnético, la espira va a generar una corriente eléctrica de forma que ella va a generar un campo magnético que se va a opor a esa variación. Esa es la ley de Lenz. ¿Y qué dice la ley de Faraday?
A lei de Faraday dice que o módulo da força eletromotriz induzida em uma espira conductora é igual à taxa de variação com o tempo do fluxo magnético que atraviesa a espira. Es decir, a taxa de variação significa que tan rápido eu me afasto ou eu me aproximo. É a derivada instantânea do fluxo em relação ao tempo. Essa é a taxa de variação do campo magnético. Essa taxa de variação vimos por lei de Lenz que vai gerar uma corrente, mas se existe uma corrente é porque existe uma FEM, uma força eletromotriz, que vai fazer que essas cargas se transportem. Então, o que diz a lei de Faraday é que essa força eletromotriz vai ser igual a menos a derivada do fluxo magnético em relação ao tempo. O signo menos está colocado aí porque essa FEM vai gerar uma corrente elétrica que vai gerar um campo que se vai opor ao campo magnético externo, a la variación del campo magnético externo. Entonces, por eso el signo menos. Como vocês já sabem, porque já temos estudado, el fluxo magnético se define como la integral del campo magnético sobre a superficie, sobre área de una superficie. Vamos a supor esta espiral rectangular. Este fluxo magnético pode variar no tempo devido a tres factores. Primeiro, el campo magnético pode variar, não necessariamente constante, ele pode variar. Se o campo magnético varia no tempo, o fluxo varia no tempo. A área da espira pode mudar, pode ser uma espira com área variável. Se a área muda, o fluxo muda. O que mais? Lembren-se que el fluxo magnético está en función del producto escalar entre el campo magnético y área. Y el producto escalar depende del coseno del ángulo que forman ambos vectores. Depende de la orientación relativa entre ambos vectores. Si esa orientación muda, el fluxo muda. Es decir, si tenemos un campo magnético externo y tenemos una espira que comienza a girar, comienza a rotar, entonces la orientación relativa entre el campo y área de la espira muda y el fluxo muda. Entonces son tres posibles causas que pueden hacer con que este fluxo magnético mude y se genera una FEM electromotriz, una fuerza electromotriz inducida, y se genera una corriente eléctrica. Se você não tem uma espira, se você tem mais de uma espira, você tem N espiras, como é o caso dos solenoides, você multiplica simplesmente esse valor da FEM por N. Antes de continuar a desenvolver o primeiro exercício, eu quero que vocês entendam fisicamente este conceito e suas aplicações na nossa sociedade moderna, porque são inúmeras. A lei de Faraday é o princípio físico que é usado para todos os geradores de energia elétrica, seja um gerador de energia elétrica que funciona a diésel, seja uma planta nuclear, seja uma hidroeléctrica, uma termoeléctrica, todos funcionam baseados na lei de Faraday. Então, por favor, vejam o seguinte vídeo. Conceitos em ciências. Eletromagnetismo. Indução eletromagnética.
Eletricidade é algo que achamos natural. Todos sabemos o que fazer com ela. Ligar isto, aquilo. Somos muito bons nisto. É necessária uma falta de energia para percebermos como ficamos desamparados sem ela. Os princípios básicos que levaram ao desenvolvimento de geradores elétricos começaram com a descoberta por Hans Christian Ørsted em 1819 de que resulta um campo magnético sempre que existe um movimento de cargas através de um condutor. 10 anos mais tarde, em 1830, a possibilidade de um campo magnético poder gerar uma corrente em um condutor se tornou realidade. Trabalhando independentemente, o físico americano Joseph Henry e o cientista inglês Michael Faraday fizeram experiências similares e chegaram às mesmas conclusões. Como Faraday publicou seus resultados primeiro, recebeu crédito pela descoberta do efeito que hoje chamamos de indução eletromagnética. A experiência de Faraday envolve um anel de ferro e 2 bobinas de fio isolado. A bobina primária é conectada a uma bateria e a bobina secundária a um galvanômetro. Um galvanômetro indica um fluxo de corrente diminuto através de um condutor, com seu ponteiro indicando também o sentido do fluxo de corrente. Faraday observou que no instante em que a bobina primária era conectada à bateria, o galvanômetro indicava um pequeno impulso de corrente na bobina secundária. Mas, para sua surpresa, o ponteiro logo voltava a zero, indicando que tinha parado todo o fluxo de corrente. Porém, quando a bobina primária era desconectada, uma corrente era de novo gerada brevemente na bobina secundária, só que desta vez ela era no sentido oposto. A mudança da corrente na bobina primária, de alguma maneira, induziu uma corrente na bobina secundária. Faraday reconheceu que, ao conectar a bobina primária à bateria, um campo magnético se forma no interior do anel de ferro. Quando o campo aumenta dentro do anel, ele induz uma corrente que flui através da bobina secundária. Depois que o campo no anel chega à sua intensidade máxima, não existe mais alteração no interior da bobina secundária. O resultado é que não existe mais corrente na bobina secundária. Quando desconectamos a bobina primária, desaparece o campo magnético que ela produzia. Quando o campo no anel desaparece, ele novamente induz uma corrente na bobina secundária, agora no sentido oposto. Hoje chamaríamos o aparelho de Faraday de transformador. Continuando suas experiências, ele verificou que chegava aos mesmos resultados usando um ímã em forma de barra em vez da bobina primária e do aparelho de anel. Podemos indicar uma das conclusões mais importantes das experiências de Faraday da seguinte maneira: enquanto o campo magnético do interior da bobina estiver variando, será induzida uma corrente nessa bobina. Em 1832, este princípio foi usado pelo francês Hippolyte Pixii para desenvolver o primeiro gerador elétrico. Embora fosse claro que a corrente induzida fluía em sentidos diferentes, dependendo de o campo magnético estar crescendo ou diminuindo, o mistério era por que isso acontecia. 2 anos mais tarde, o físico alemão Heinrich Lenz deu a resposta. Ele percebeu que a corrente induzida gerava seu próprio campo magnético. Ainda mais importante, Lenz descobriu que o campo magnético induzido é sempre oposto à variação do campo magnético externo que o causou em primeiro lugar. Um polo sul na extremidade próxima da bobina
é induzido quando o polo sul do ímã, em forma de barras, se aproxima da bobina, opondo-se ao movimento desse ímã à frente. A beleza dessa sua descoberta, hoje conhecida por lei de Lenz, é que podemos agora identificar ambos os polos do campo induzido. E podemos aplicar a regra da mão esquerda a bobinas para determinar o sentido da corrente induzida. Lembre-se que o polegar aponta o polo norte e os dedos apontam o sentido do fluxo de corrente. Depois que o ímã em forma de barra para de se mover, o campo não varia mais. Assim, não haverá corrente induzida e, portanto, nenhum campo magnético. Em outras palavras, tudo na bobina para. Agora, vamos supor que começamos a afastar o ímã em forma de barra. Novamente flui uma corrente e é induzido um campo magnético que se opõe ao movimento, agora estabelecendo o polo norte na extremidade próxima da bobina. A regra da mão esquerda para bobinas mostra que a corrente flui no outro sentido. Hoje em dia, os princípios de Faraday e Lenz são aplicados na geração de eletricidade. A pressão da água ou do vapor é usada para girar uma turbina conectada a um gerador. Em sua forma mais simples, um gerador é uma armadura, consistindo de uma bobina de fio ao redor de um núcleo de ferro que gira no interior de um campo magnético. O movimento da armadura através do campo magnético induz uma corrente na bobina. De acordo com Lenz, a corrente induzida produzirá um campo magnético na armadura com seus próprios polos norte e sul. Este campo exercerá oposição ao movimento da armadura através do campo magnético externo. Daqui até ali, essa extremidade da armadura será o polo norte. Assim, no topo, quando a armadura gira, essa atração se opõe ao movimento, afastando-se do polo sul, e essa repulsão se opõe ao movimento, aproximando-se do polo norte. Quando a armadura gira passando pelos polos externos, a corrente induzida e o campo magnético se invertem, opondo-se ao movimento através da segunda metade da rotação. Novamente, a corrente induzida e o campo magnético se invertem quando a armadura passa pelos polos externos. Como o sentido da corrente se inverte a cada meia rotação, o movimento de cargas resultante é chamado de corrente alternada. E o princípio da indução eletromagnética é usado nos enormes geradores elétricos que fornecem a corrente alternada de que tanto precisamos.